Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar nos números da Movida, sabe, uma das gigantes aí do aluguel de carros, gestão de frotas aqui no Brasil. Olha, estamos com o relatório de resultados do terceiro trimestre de 2025 quentinho, direto da empresa, e a nossa ideia aqui não é só, tipo, listar números, né? É tentar entender a história por trás deles, que estratégias estão funcionando, o que é que isso sinaliza para o futuro da Movida, porque parece que eles estão num jogo de equilíbrio bem interessante agora. Vamos desempacotar isso. Começando pelo panorama geral, ou consolidado da Movida. No terceiro TRI de 25, a receita líquida foi de 3,766 bilhões. Basicamente estável, né? Uma variaçãozinha negativa, 0,3% só, comparando com o mesmo período do ano passado. Só que aí o indicador-chave, o EBITDA, que dá pra gente aquela ideia da geração de caixa da operação principal, né? Antes de juros, impostos, essas coisas mostrou, assim, bastante força. Chegou a 1,478 bilhão. É um salto, hein? 18,5% acima do terceiro TRI de 2024. Por outro lado, o lucro líquido, sabe, a última linha ali do resultado, 70 milhões, uma queda de 10,5%. Como que pode, né? O caixa operacional sobe tanto e o lucro final cai? Essa é uma ótima pergunta. E ela diz muito sobre o momento da empresa, sabe? Essa queda no lucro líquido do trimestre pode ter a ver com outras coisas, tipo maior depreciação dos carros ou talvez despesa financeira, mesmo com a operação indo bem. Mas aí quando a gente olha o acumulado do ano, a história fica mais clara. Nos 9 meses de 2025, olha só, receita líquida subiu 7,6%. O EBITDA subiu ainda mais, 21,4%. E o lucro líquido acumulado deu um salto de 27,6%, foi para 216 milhões de reais. Isso sugere que o resultado desse trimestre específico foi, talvez, pontual, né? Mas a tendência do ano mesmo é positiva. E o que chama muito atenção é esse crescimento do EBITDA, como você falou, e principalmente da margem EBITDA. A margem consolidada sobre a receita total foi de 39,3% no trimestre. Isso é 6,3 pontos percentuais acima do ano anterior. É um ganho de eficiência operacional bem relevante, né? E se a gente focar só na parte de locação, juntando o aluguel de carros e a gestão de frotas, o RAC e o GTF, a margem EBITDA foi ainda maior, 72,6%. Isso mostra que o coração do negócio, que é o aluguel, está gerando muito caixa, muito resultado, e está compensando outros fatores, e até essa receita mais estável no trimestre. Entendi. Então, a operação principal tá forte mesmo. Vamos detalhar isso então, começando pelo aluguel de carros direto para o consumidor, o REC, né, Rent-A-Car. Como é que foi o desempenho aí especificamente no Brasil? Bom, a receita líquida no REC Brasil foi de 874 milhões de reais, um crescimento bom, 14,3% comparado ao ano passado. A gente vê claro o efeito do preço mais alto. A diária média subiu 12,2%, foi para R$ 159, reais, e a receita média mensal por carro também aumentou, 7,3%. A empresa também falou de umas iniciativas para melhorar a experiência do cliente, sabe? Tipo o Movida Pit Stop, para agilizar a manutenção. Isso deve ajudar a ter mais carro disponível, né? Deve impactar a eficiência. Sim, sim. A estratégia de preço mais alto está bem clara. Mas aí entra o outro lado da balança que a gente falou lá no começo, né? A taxa de ocupação dos carros. Ela caiu para 71,8%. É uma queda de 6,3 pontos percentuais em relação ao terceiro TRI de 24. Parece que é um efeito direto dessa busca por diárias mais caras. A própria Movida fala que priorizou as diárias eventuais, aquelas de curta duração, sabe? Que geralmente têm um valor maior. Isso em detrimento de contrato mensal. Essas diárias eventuais aumentaram, tipo, 7 pontos percentuais no mix deles. Mas essa queda na ocupação não é meio preocupante? Taxa de ocupação menor significa carro parado no pátio, né? Até onde que dá para esticar essa corda do preço sem perder muito volume? Ou até cliente para concorrência que foca mais em ocupação. Exatamente esse o ponto. É um equilíbrio delicado que a empresa tem que gerenciar. Por enquanto, pelo menos, a estratégia parece estar compensando financeiramente. Apesar da ocupação menor,
O RAC Brasil foi 601 milhões de EBITDA, um crescimento forte, 21,8%. E a margem EBITDA bateu recorde histórico, 68,8%, quase 69%. Isso quer dizer que, mesmo com menos carros alugados, proporcionalmente, cada carro que está alugado está gerando muito mais resultado. A questão para o futuro é: essa equação se sustenta? Ou será que a concorrência ou uma mudança no consumidor vai forçar eles a rever isso? É algo para a gente ficar de olho, com certeza. Faz todo sentido. É uma aposta clara na rentabilidade em vez do volume, né? E por enquanto tá tudo certo no RAC. Vamos mudar o foco, então, para o outro braço grande de aluguel: gestão e terceirização de frotas, o GTF. Aqui o público já são empresas, né? Exatamente. O GTF é aquele negócio de alugar frotas inteiras para outras companhias. Geralmente com contrato de longo prazo, sabe? E esse segmento continua sendo um pilar de estabilidade e crescimento para a Movida. Os números mostram isso. A receita líquida do GTF cresceu 16,2% no ano, chegou a 1,03 bilhão no trimestre. A frota média nesse segmento também aumentou 3,4%. Já são 128 mil carros. Isso é mais da metade, 55% de toda a frota da Movida. Mostra como o GTF é relevante. E tem um dado interessante, que é a receita futura contratada, o tal do backlog, né? Sim, o backlog é fundamental. É basicamente o volume de receita que já está garantido para frente, sabe? Vindo desses contratos de longo prazo do GTF. Ele está em 7,1 bilhões de reais, um aumentozinho de 2,1% em relação ao ano passado. Isso traz uma previsibilidade assim muito grande para uma parte bem significativa da receita da Movida. E a performance dentro do GTF também foi forte, viu? A receita média mensal por carro subiu 12,2%. Foi para R$ 3.025. Nota que esse crescimento da receita por carro foi bem maior que o crescimento da frota em si, que foi só 3,4%. Isso indica que a Movida está conseguindo não só trazer mais cliente, mas também repassar custo e melhorar a rentabilidade dos contratos que já existem. O EBITDA do GTF acompanhou isso. Cresceu 17,1% para 791 bilhões de reais e a margem EBITDA ficou super saudável, estável em 76,5%. O GTF realmente funciona como essa âncora de resultados para a companhia, né? Ótimo. Então temos um RAC buscando rentabilidade máxima, mesmo com menos ocupação, e um GTF estável crescendo. Falta o terceiro pilar, a venda de carros seminovos. Como é que a Movida se saiu na hora de vender a frota que não usa mais no aluguel? Bom, aqui os números mostram uma dinâmica um pouco diferente. Foram vendidos pouco mais de 24 mil carros no trimestre. É uma queda de 20% no volume se a gente comparar com o ano passado. A empresa diz que as vendas trimestrais meio que se estabilizaram nesse patamar, uns 25 mil carros, ao longo de 2025. Por outro lado, o preço médio da venda desses seminovos subiu 8,4% para R$ 73.432. Mesmo assim, né, como venderam menos carros, a receita líquida do segmento caiu 13,6%, ficou em 1,8 bilhão. O relatório também fala de uma melhora no tipo de carro no estoque, com mais modelo hatch, que geralmente vende mais fácil, e uma notícia que pode ser boa. A queda da tabela FIPE parece estar diminuindo, diferença de preço de usado no Brasil. É fundamental interpretar esses números de seminovos com cuidado, sabe? A queda no volume de vendas, por si só, não é necessariamente um sinal ruim. Ela está ligada diretamente à estratégia da empresa com a frota de aluguel. Por exemplo, a idade média da frota do RAC está em uns 10 meses. Vender menos pode significar que a empresa está preferindo manter os carros alugados por um pouquinho mais de tempo, ou talvez que ela está sendo mais seletiva na hora de vender para conseguir preço melhor. Como o aumento do preço médio até sugere, né? Pensa assim, como se fosse uma loja. Não adianta só vender muito, tem que vender bem. A Movida parece estar focada na eficiência, em otimizar o resultado dessa operação, não só em gerar o estoque o mais rápido possível. Talvez como uma loja, sei lá, de luxo, que foca em vender menos peças, mas as peças certas,
pelo preço certo. A prova disso é que a margem EBITDA de seminovos ficou estável em 1%. É o nível que a empresa considera normal para esse negócio. Boa analogia, essa, da loja de luxo. Ajuda a entender. Então tá, vimos a performance de cada negócio. Mas como que isso tudo se reflete na saúde financeira geral da Movida? O caixa tá ok? A dívida tá sob controle? Bom, o investimento em compra de carro novo, o CAPEX líquido, foi de 441 milhões no trimestre. Uma redução bem grande, 52% a menos que no ano passado. Mostra um pé no freio no investimento, né? Com foco maior em renovar a frota do GTF. A dívida líquida fechou em 15,5 bilhões. Eles têm 3,3 bilhões em caixa. O perfil da dívida parece administrável. Custo médio de CDI mais 1,9% ao ano. O prazo médio é longo, 3,2 anos. E não tem grandes pagamentos concentrados até o fim de 2026. E aí entram dois indicadores que são cruciais para a gente avaliar essa saúde financeira. Primeiro, a alavancagem, que é medida pela dívida líquida dividida pelo EBITDA dos últimos 12 meses. Ela caiu para 2,7 vezes. Isso é importante porque está abaixo das 3,1 vezes do ano anterior e principalmente está abaixo do limite de 3,0 vezes que a Movida combinou com os credores. São os tais covenants, né? Que são tipo regras do jogo financeiro para não ter problema com os empréstimos. Ok, então a dívida está controlada. E o outro indicador crucial que você mencionou? Esse talvez seja o ponto alto do trimestre. A notícia mais significativa mesmo. É o retorno sobre capital investido, o famoso ROIC. Pensa num ROIC como se fosse uma nota, sabe? Que avalia o quão bem a empresa está usando todo o dinheiro investido nela, seja dos sócios ou de dívida, para gerar lucro operacional. Quanto maior a nota, mais eficiente ela é. E a nota da Movida melhorou bastante. O ROIC dos últimos 12 meses chegou a 14,4%. Isso é 2 pontos percentuais acima do final de 2024. Mas o ponto fundamental aqui, o pulo do gato, é que esses 14,4% de retorno agora superam o custo médio da dívida da empresa, depois dos impostos, em 4,1 pontos percentuais. Tá, e o que isso significa na prática? Pro dia a dia? Significa que, finalmente, cada real que a Movida investe está gerando um retorno que é significativamente maior do que custa para financiar esse investimento. É como se você tem um investimento que rende 14,4% ao ano e o empréstimo que você pegou por fazer ele custa, 10,3% ao ano. Essa diferença positiva é o ganho real. A Movida atingiu esse ponto de forma clara nesse trimestre. Isso não era uma garantia há alguns trimestres, sabe? E sinaliza uma virada importante na capacidade da empresa de gerar valor de verdade para os acionistas, saindo de um período onde essa conta era mais apertada ou, às vezes, até negativa. Essa melhora do ROIC e da alavancagem também são frutos diretos daquelas prioridades estratégicas que a empresa vem seguindo. Falando em futuro, a Movida também deu uma espiada no que ela espera para o quarto trimestre de 2025. Uma projeção não auditada, o tal do guidance, e parece otimista, não é? Sim, eles projetam um lucro líquido entre 75 milhões e 90 milhões. Se isso se confirmar mesmo, seria um crescimento entre 21% e 45% em relação ao final de 2024. E, segundo a própria empresa, seria o melhor resultado trimestral dos últimos 3 anos. A projeção para a alavancagem é continuar caindo, ficar entre 2,6 e 2,8 vezes. Parece que eles esperam fechar o ano em alta mesmo. E esse otimismo está ligado às estratégias que vêm sendo implementadas, né? Se a gente recapitular as principais, continuar recuperando o preço no aluguel, tanto o RAC quanto o GTF. Priorizar o investimento no GTF, que é mais estável. Buscar mais eficiência operacional, como com o pit stop e a digitalização, e otimizar as vendas de seminovos.
A gente viu o resultado dessas ações nesse trimestre, né? Especialmente na forte geração de caixa operacional, o EBITDA, e nessa melhora do ROIC. Então, para amarrar tudo, o que a gente leva deste trimestre da Movida? Parece que a empresa conseguiu sim executar bem a estratégia de preço no aluguel. Isso turbinou o EBITDA, as margens operacionais, mesmo com a receita total meio de lado e um lucro líquido pontualmente menor. A gestão dos seminovos parece mais focada em eficiência do que em volume puro, como você disse. E o mais importante, a saúde financeira melhorou visivelmente. Dívida controlada e o ROIC finalmente superando o custo da dívida com folga. Isso é um sinal claro de geração de valor. O guidance para o fim do ano só reforça essa visão mais positiva. Perfeito. E essa análise deixa a gente com algumas questões-chave para acompanhar daqui para frente, né? Que vão dizer se essa trajetória positiva vai se manter ou não. Primeiro, aquela questão do equilíbrio no RAC. Será que a Movida vai conseguir sustentar esses preços altos e margens recordes sem que a taxa de ocupação caia ainda mais, a ponto de prejudicar o resultado? Onde que está o ponto ótimo dessa equação, né? Fica a dúvida. Segundo, o impacto real das iniciativas de eficiência. A expansão do Movida Pitstop e a digitalização, isso vai mesmo se traduzir em custo menor ou maior disponibilidade de frota de forma significativa nos próximos trimestres? A gente quer ver isso na linha de despesa, né? Terceiro, a confirmação do guidance. O lucro líquido do quarto trimestre vai mesmo chegar naquele patamar otimista que eles falaram? Isso seria importante para consolidar a recuperação da última linha do balanço, que andou meio volátil recentemente. Ou quem sabe até uma estabilização, vai impactar os resultados de venda de seminovos. Pode ser um vento a favor para as margens desse segmento. São pontos aí que podem fazer a diferença nos próximos resultados. Excelentes pontos para a gente ficar atento, muita coisa acontecendo e muitas perguntas no ar sobre os próximos capítulos da Movida. Gostou desta análise? Para não perder as próximas conversas e continuar bem informado sobre o mundo das empresas, clica aí em seguir o Diário SA na sua plataforma de podcast preferida. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!